palavra tem um título que eu gostaria que você me ajudasse respondendo uma pergunta. E a mensagem vem com uma pergunta: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir em nós, se Deus agir, seja em qualquer lugar, quem pode impedir? Você pode responder essa pergunta? Ninguém pode. Fala comigo. Ninguém poderá impedir o que Deus faz. Fazendo Deus, quem impedirá? Se Deus faz, quem pode impedi-lo de fazer? Olha só que interessante como a palavra é. Eu preciso que você entenda que esta palavra ninguém significa nada. E eu quero que você me acompanhe no texto. Vamos no livro de Isaías 43, verso 10. E nós vamos ler o versículo 11, o versículo 12 e o versículo 13. E nós vamos ter um impacto de Deus querendo falar com o seu povo, o impacto de querendo Deus mostrar algo para seu povo, e muitas vezes o povo sem entender. Estão comigo? Diga amém. Isaías 43, verso 10. Diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Quem que ele está dizendo que nós somos? Testemunhas. E o meu servo a quem escolhi, para que saibais que me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu mostrei. E Deus estranho, com D minúsculo, não houve entre vós. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. O que ele está dizendo? Que Ele é o único. Também, de hoje em diante, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí ele diz: operando eu, quem impedirá? Então diga aí comigo: ninguém pode impedir a obra que Deus tem para fazer em nossas vidas. Ninguém pode impedir aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz está feito. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Bom, observe nesse texto a insistência de Deus em mostrar o seu perfil mais uma vez ao seu povo. Deixa eu tentar explicar para vocês. Deus, com esse texto, estava chamando o povo para ser suas testemunhas e também dizendo a eles, eu quero me mostrar a vocês. Quase que vocês, lendo a palavra, sabendo o quanto que o povo de Israel conhecia Deus. Quem me entende? Alguns dizem que Deus estava se revelando, ou tentando revelar Jesus, o Messias, pelo profeta Isaías. Então, se nós botarmos aqui, o povo de Israel conhecia Deus ou não conhecia? Viu os milagres que Deus fez? Viu. E Deus estava tentando se mostrar. Mas, continuando, nós olhamos nesse texto, que nós temos uma coisa interessante que Deus usa como termo, que Ele, olha só, um termo que Ele faz questão de repetir. E Ele falou, do versículo 10 até o 13, Ele diz: não temas, Ele diz, porque vocês são minhas testemunhas, eu sou e eu faço. Olha como é interessante Deus cavando nesse meio a sua própria aparição, mostrando quem Ele é. Mas agora, a impressão que esse texto pode nos causar é que Deus estava usando Isaías para apresentar, ou pelo menos recordar ao seu povo as suas principais características. Vamos comigo. Quantos de nós aqui recebeu o livramento do Senhor Jesus? Digam amém.
quantos de nós que recebemos de Deus milagres? Quantos de nós que fomos abençoados de algum modo, de alguma forma, que você sabe que a única forma, aquele momento ali, aquele instante, aquela salvação foi Deus? Diga amém. Então aqui, não é no mínimo curioso a nossa capacidade de esquecer as coisas que Deus faz? Interessante que o homem hoje, quando ele chega na casa de Deus, a cultura que foi ensinada aí fora no mundo é de que quando vamos para casa, para a casa de Deus, nós temos que ir para pedir. E quando o povo foi ensinado lá atrás, ele foi ensinado para ir para a casa de Deus para adorar, tanto que nem podia entrar. Então eu quero que você entenda que mesmo as situações mais marcantes de nossa vida, muitas vezes simplesmente jogamos em nosso próprio mar do esquecimento aquilo que Deus faz. Nós precisamos entender que quando Deus nos faz, é algo marcante. Eu me lembro que quando lia, há muito tempo atrás, eles pregando sobre a travessia no Mar Vermelho, irmão, imagina o povo de Deus assistir um mar se abrir, e depois que o mar se fechou, um pouquinho mais depois de dias, as pessoas já estavam esquecendo do que Deus tinha feito. Um pouquinho mais para frente, Deus havia feito o quê? Outro milagre, que eles estavam com sede, as águas eram amargas, e do nada Deus fez com que as águas se transformassem em água boa. Mas uns dias depois, o povo já estava esquecido, e já queria carne. E Deus veio e deu carne, mas o povo havia esquecido. Moisés sobe para orar, para falar com Deus, para estar na presença de Deus. Moisés sobe, e quando volta, tem um bezerro de ouro lá embaixo, e o povo, o qual não tinha ofertado para ajudar no tabernáculo, agora estava ajudando a fazer um bezerro, porque tinham que adorar alguma coisa. Então nós temos que ter cuidado com essa questão do mar do esquecimento, ou esquecer aquilo que Deus nos deu. Então, isso pode se transformar, segundo aqui a palavra, em uma ferramenta útil de cura, ou uma arma letal de destruição. Olha o cuidado em que nós devemos ter com aquilo que Deus nos faz. Ou seja, eu vou um pouquinho mais profundo aqui. O esquecimento pode ser muito útil quando a gente utiliza para que as coisas que Deus faz conosco nos transformem e faz o caos virar milagre, mas pode ser também uma arma útil nas mãos de Satanás para fazer o quê? Usada para apagar os rastros daquilo que Deus fez na tua vida. Eu conheço pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que eram paralíticas, pessoas que Deus os salvou, tudo afastado do Senhor hoje. Aí tu pergunta, mas o que aconteceu? É o mar do esquecimento. E esse rastro, segundo a palavra, quando as pessoas não entendem quem é Deus, quando as pessoas não entendem quem é o Senhor, quem é quem manda, quem que comanda, acaba se perdendo. E diz as Escrituras, irmãos, fazendo com que esse esquecimento, o diabo faz com que esse esquecimento desses milagres destrua a nossa fé. Por isso que existem muitas pessoas hoje incrédulas. Por isso que as pessoas hoje, elas vivem à base de informações. Essa semana eu estava diante de uma pessoa em que ela vasculhava o computador para saber um sintoma que estava sentindo, para saber o que podia fazer para resolver a dor. E não entendíamos por quê. E eu creio que uma pessoa capaz de poder dizer o que você está sentindo, ou diagnosticar aquilo que você está sentindo, é uma pessoa especializada, um médico, assim por diante. Mas alguém ali diante de nossa frente, olhava um computador, fazia a descrição do que estava sentindo, para poder o computador, ou o Google o doutor Google, dar o resultado do que a pessoa estava sentindo. Entenda isso. O fato é que Deus estava aqui para o seu povo, voltando à palavra, e pelo menos fazendo com que o seu povo recordasse acerca daquilo que Deus já tinha feito.
Agora, observe que Deus os recorda que em toda a história nenhum Deus havia sido capaz de fazer o que Deus tinha feito com eles. E eu estava percebendo nesse histórico que qualquer outro Deus tentando tomar o seu lugar teria êxito? Não. E a Bíblia nos fala aqui, que você pode acompanhar no livro de Salmos 56, no verso 3. Aqui, em qualquer tempo em que eu temer, Davi dizendo, confiarei em ti. Davi não apenas aqui revela a confiança que tinha em Deus, mas a esperança que tinha, que até mesmo nos temores futuros, as suas expectativas já estavam direcionadas a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então vamos aprender algo aqui. Isaías, o nome Isaías significa a salvação é Deus. Olha só o que Deus estava fazendo. Deus trouxe um profeta e o nome desse cara era a salvação é Deus. Irmãos, imagine você, esse é o exemplo que eu quero colocar. Você encontrar uma pessoa na rua que o nome dele é Derrota, e você encontrar na rua e dizer, Pai do Senhor, irmão Derrota. Paz do Senhor, irmão Derrota. Ou graça e paz, irmão Derrota. Ou irmão Derrota. Você sabe que aquela pessoa tem um nome carregado triste. E se você encontrar uma pessoa que o nome dele era Judas? Opa, ô irmão Judas, aquele que traiu na Bíblia. Ou você encontrar uma pessoa, ô irmão desgraça. A Bíblia nos fala que Deus colocou Isaías, que o nome dele era uma questão de chamar a atenção do povo, dizendo que Deus é a salvação. E diz as escrituras, irmãos, que tinha pessoas que acham assim, mas o nome de Isaías, ele carregava na frente primeiro o profeta Isaías. Não, irmãos, não tinha nada de profeta, só o nome Isaías. Na construção do nome, as duas letras finais do I, A e o S, I-A-S, significava que essas três letrinhas, para o judeu, era a formação daquilo que Deus estava chamando e dizendo, o nome desse cara vai ser Deus é salvação. 3 letras. Agora imagina você encontrar uma pessoa que o nome dele é Derrota. Então Deus estava mostrando através de Isaías, assim como os outros profetas tinham em seu nome, o peso da responsabilidade. Vocês pensam que quando eles encontravam uma pessoa chamada Joel na rua, quando eles encontravam alguém chamado Jeremias, eles tremiam porque eles sabiam que aquele era um escolhido de Deus, não porque ele carregava, hoje muitas pessoas é chamado de apóstolo, pastor, era o nome, o nome dele era a importância, Deus escolheu. Quando alguém encontrava Sansão, irmãos, as pessoas não queriam saber quem era Sansão, quando escutavam o nome, Sansão, era o cara que tinha força demais, e uma força que não sabia se de onde vinha. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Deus colocou Isaías, assim como os outros profetas, tinha em seu nome o peso da responsabilidade da revelação do seu propósito. Então o propósito de Deus na vida de Isaías era levar para as pessoas, Deus é salvação, como aconteceu com Noé. Noé, a Bíblia fala que ele foi levantado para levar aquele povo à salvação. E quem é que quis ir? Só a família dele, o restante ninguém quis ir. E Deus falou, então se ninguém vai, então leva os animais. Agora imagina quando eles encontravam na época lá um tal de Noé. Tal de Noé. Noé é um bobo, um trouxa aí. Não, irmãos, ele sabia o peso da responsabilidade do nome. Então por isso que podemos ter a certeza que em cada situação que vamos passar, vamos vencer, porque Deus apenas está nos revelando o seu poder, e Ele diz, aquilo que eu faço na tua vida, ninguém pode desfazer. E nós entendemos aqui, por isso que no versículo 10, do qual nós lemos em
lá em Isaías, Deus nos chama de suas testemunhas, não apenas porque falamos dele, mas porque o revelamos sempre que ele completa a sua obra em nós. Você é uma obra completa, irmãos? Diga comigo. Nós somos uma obra em construção? Somos também. Mas nossas lutas vencidas são exemplos, não apenas para as lutas que passaremos no futuro, mas para que, assim como Isaías, possamos revelar a qualquer pessoa que o Deus que servimos é vivo, é real e está conosco. Posso ouvir um amém? Agora, nosso principal propósito tem que ser revelar o nosso Deus às pessoas que nos rodeiam. Essa semana eu tive a oportunidade de ir cortar o meu cabelo. E quando eu fui cortar meu cabelo, tinha uma pessoa com um violãozinho na mão lá. Irmãos, e o inimigo, ele estuda todas as maneiras para pegar você, ou de um jeito ou de outro. E a Bíblia fala que, irmãos, o crente tem que ter duas palavras. Qual é? Sim, sim. E outra coisa, você precisa estar vigiando a todo tempo. E a Bíblia fala que você precisa meditar na palavra de dia e de noite. Quando eu entrei naquele salão, tinha uma pessoa que era cristã e o restante nenhum deles era. De repente, do nada, o cara estava com um violãozinho na mão e disse: ó, esse aí toca. Esse aí toca. E o cara que estava tocando o violão, simplesmente ele baixou a bola, diminuiu o volume, ficou quieto. Eu disse: amigo, continua tocando sem problema, nenhum problema. Irmãos, na hora o inimigo disse para mim assim, ó: você está pronto? Quero ver se você tem coragem de fazer aquilo que você sempre fez e o que sempre vai ter que fazer, que é adorar o nome de Deus. Eu disse: não tem problema, vamos lá. Aí o cara pegou e me deu o violão na minha mão. E aí o dono do salão disse: canta uma música aí. Eu olhei para ele: posso cantar? Posso. A música que veio na minha cabeça foi Segura na Mão de Deus. Irmãos, para resumir a história, só faltou tirar a oferta no final. Todo mundo cantou Segura na Mão de Deus. E quem passava na rua dizia assim: que bando de doido é aquele lá? Irmãos, até cortando o cabelo vocês têm que fazer as pessoas adorar a Deus. E eu fiquei feliz por isso, porque no meu nome traz isso, aquele que traz alegria, aquele que fala do Senhor Deus. E aí eu entendi que a minha responsabilidade naquele lugar, ela poderia cair por terra, ou o propósito da minha vida podia cair por terra, eu simplesmente pegar o violão e cantar algo que não trouxesse nada sobre Deus. Irmãos, você já parou para pensar em como Deus tem cuidado de você? Será que nesse dia você consegue trazer à sua memória algum livramento ou alguma vitória que você sabe que sem a ajuda de Deus você não teria conseguido? Eu posso contar um testemunho para você? Há muitos anos atrás, eu morava em Florianópolis. Lembro bem que minha mãe, ela, antes de falar de eu viajar, a minha mãe me chamou no cantinho ainda, na cama, e orava por mim dizendo: Senhor, dá livramento para o meu filho, que ele vai fazer uma viagem, e assim por diante e tal. E eu peguei um ônibus da Catarinense lá em Florianópolis, e vim em direção para cá, para essa banda, quem vai para Curitiba. Irmãos, eu só sei que eu entrei dentro do ônibus, lá no centro, e quando chegou ali na virada da Polícia Federal, ali, nós estamos chamando aquele lugar de Tijuquinha, né? Eu só sei que quando o ônibus entrou para virar naquela curvinha, o ônibus capotou. Eu não vi mais nada, só sei que me acordaram, me levantaram e disseram assim: você está bem? Mas eu vi gente com a cabeça quebrada, cabeça sangrando, braço quebrado, perna quebrada. Irmão, parece que eu só dormi e acordei. A única coisa que eu perdi foi a minha identidade, que até hoje eu tenho ela molhada daquele dia que a empresa veio trazer na minha casa a identidade.
Eu pedi oração. A minha mãe orou e disse: olha, vai. Você também tem alguma lembrança de que Deus fez na tua vida, que você possa dizer assim, ó, não, isso aqui, só Deus. Quando você tem essa lembrança, imagine o que eu quero que você entenda. Quando você tem essa lembrança, você está fazendo menção de Isaías 43, verso 10, que sabe que Deus é o único. Você está fazendo menção de que Deus fala para você não ter medo. E você está fazendo menção de que o que Deus faz, ninguém desfaz. Olha só, meus amados irmãos. Pare para pensar e veja nesse dia como foi decisivo a presença de Deus em sua vida. Me lembro eu, outra vez, subindo o morro ali do Morro do Boi, antigamente. Eu e minha esposa e o Brian fomos fazer um passeio. E entramos debaixo de um ônibus da Catarinense. Debaixo desse ônibus da Catarinense sempre me persegue. Mas ele fica para lá e eu fico para cá. Por isso que agora eu estou aqui em São João Batista, ele está só andando para aquelas bandas lá, que vai para Balneário, aquele lugar lá. E entramos debaixo. Mas não nos aconteceu nada. Ainda conseguimos vir com o carro andando para casa. Então, amados, muitas vezes, Deus está lembrando ao seu povo sua capacidade de fazer coisas que ninguém pode desfazer. Diga comigo, eu sou salvo. A minha salvação, ninguém pode desfazer. Uma vez você reconheceu a Cristo como Salvador, e agora não muda mais. Você reconheceu que Cristo era a nossa salvação, é a nossa salvação, é o nosso Salvador, isso não muda mais. A gente vê no versículo 13, que ele diz, eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Aquilo que Deus já fez na tua vida, aqueles livramentos que Deus te deu. Irmãos, quem é que queria te matar? Quem queria fazer com que você esquecesse das coisas de Deus? Era teu inimigo. Mas Deus fez, ninguém pode desfazer. E eu tive olhando com mais calma. Muitas vezes é difícil, e que além de tudo, muitas vezes nos faz esperar por sua hora. Mas como o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 5, verso 7, nós andamos por fé. Aleluia, nós andamos por fé e não andamos por vista. O mundo hoje quer andar por vista. Para que possamos ter uma virada na nossa vida, não podemos permitir que as circunstâncias movam nossas pernas, ou o nosso ânimo, ou até mesmo as nossas expectativas. Se você quer, se eu quero viver uma vida de milagre, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que lembrar que Deus é Deus. Se Ele deu, Ele é Deus. Se Ele não dá, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele é Deus da mesma forma. Se queremos viver esta vida de milagre, nós temos que confiar muito, muito, muito em Deus, o Deus da nossa salvação, e crer que Ele sim tem autoridade para fazer qualquer coisa, porque Ele é o eu sou. Aleluia. Ninguém, irmãos, pode desfazer aquilo que Deus faz. Por isso muitas vezes parece que as coisas estão demorando a acontecer. Por isso que às vezes você insiste em dizer que Deus não te ouve. É porque você não lembra daquilo que Ele já fez. O diabo, com esquecimento, faz o rastro de Deus se apagar. Quando Deus fizer, tenha certeza que será algo que não pode ser desfeito. Lembro eu, irmãos, de milagres aqui na cidade de São João Batista.
de pessoas hoje que nem estão na igreja, paralíticos que eu vi quando tinha 9 para 10 anos de idade, andar. Hoje andam e não servem a Deus. Talvez você entenda assim, servir a Deus do quê? Do teu jeito, da forma tua de ir para a igreja? Não, servir a Deus de verdade. Porque a pessoa que eu conheço tem várias outros deuses pendurados em sua casa, faz outro tipo de oração, e foi curado quando eu tinha 9, 10 anos de idade, que eu me lembro. Hoje ainda vou na casa dessas pessoas. O que aconteceu? O mar do esquecimento. Irmãos, o esquecimento faz apagar o rastro da sua fé. Fala comigo, quando eu esqueço, eu apago aquilo que Deus fez. O que Deus fizer em sua vida estará para sempre marcado na sua história. Existem pessoas, irmãos, que têm um diário, outros têm uma agenda. A minha agenda serve como um diário e agenda ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que têm um diário, e no diário ele conta: hoje Deus me deu livramento, e fica marcado. Se a pessoa for embora desse mundo, alguém vai pegar o diário e vai ler: aconteceu algo deste jeito. Pessoas que falam, como ontem estávamos vendo uma notícia de que no estado de São Paulo a chuva foi esmagadora. A chuva veio torrencialmente de 2,5 metros, quase 3 metros de altura de água, no centro de uma cidade chamada Inconha, e diz que as pessoas filmando a desgraça, e diziam: estourou mais uma vidraça, estourou aquilo, e eu vi, irmãos, como que a natureza de Deus, ela se mostra, e as pessoas esquecendo o poder que Deus tem. Deus, irmãos, pode usar a natureza, ou deixar simplesmente a natureza fazer o curso dela, e nos tirar da face da terra. O que Deus fizer na sua vida, estará para sempre marcado na sua história. Agora, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Então diga comigo: se eu nasci com a bênção, ela é minha, ninguém toma. Se eu tenho a unção de Deus, está feito, ninguém desfaz. Deus, irmãos, é a chave de acesso a qualquer milagre, a qualquer sobrenatural acontecer em você. Agora, o Deus da Bíblia é o Deus que abre portas. O Deus da Bíblia é o que abre a porta de emprego, é o que abre a porta da cura, é o que abre a porta do milagre. E nós precisamos entender que esse Deus é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o mesmo Deus que deu salvação para Sansão, é o mesmo Deus que vai salvar toda a nossa família, é o mesmo Deus que vai salvar essa cidade de São João Batista. Mas para isso, nós temos que fazer o que Isaías fez: mostrar ao povo que Deus é salvação. Por isso, creia que no momento em que a luta fica mais dura, é só o início do socorro de Deus dizendo: estou chegando. Pastor, a coisa está ferrada, a coisa está pegando, o inimigo está se revoltando. Irmão, se o inimigo está revoltado contigo, te prepara, porque a tua bênção está na porta. Se o inimigo, irmãos, está se revoltando porque você está sendo fiel, porque você é uma pessoa que é justa, que é uma pessoa amiga, que é uma pessoa que colabora, sabe, entende? Significa que o socorro está chegando. Irmãos, temos um Deus que não desiste de nós, e mesmo quando nós estivermos firmes ou não, entenda isso, mesmo se eu não estiver firme ou não, segundo a palavra, Deus nunca nos deixa só. Mas eu me desviei da palavra. Irmãos, não tem o desviar, tem você se afastar de Deus. Mas você mesmo, irmãos, nós conseguimos ficar longe do sol, debaixo de uma cobertura, debaixo de um telhado. Concorda comigo? Diga amém. Mas a gente consegue se livrar completamente do sol, o calor fica em volta.
Assim é Deus. Você pode até dizer assim, eu estou longe, eu estou afastado, Irmão, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter um não aí fora, mas o sim de Deus sempre vai te acompanhar. Eu sempre tive isso, irmãos, e acredito que Deus, quando Deus age, não apenas as pessoas e as circunstâncias não podem te impedir, como também não pode desfazer o que Ele faz. Me lembro eu, irmãos, quando eu sentei para conversar com aquele médico, agora a última vez, foi em novembro. Ele olhou para mim e disse assim: pastor Gidaldi, que alegria em vê-lo aqui em meu consultório novamente. Pastor, você é um milagre de Deus. Ele olhou para mim e disse: você é um milagre, porque pelos meus 20 anos que eu tenho, os seus exames, quando chego aqui, você é uma pessoa que é exemplo. E disse: poxa, o que eu posso fazer para poder te ajudar? Eu disse: doutor, eu só te agradeço. Aí, sabe o que ele fez? A próxima consulta que eu vou fazer agora nesse ano, ele já me deu de graça. Você planta, você colhe. Então, irmãos, aquilo que Deus faz, quando o médico olhou para mim e disse: olha, tá vendo esse negócio aqui, ó? Esse aqui você provavelmente tem um câncer ali no teu pâncreas. Eu digo: oh, meu Pai do céu. Mas aí o que Deus falou para nós? Não podemos esquecer aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Fala assim: quando eu lembro daquilo que Deus fez na minha vida, a minha fé só aumenta. Irmãos, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus na tua vida, quem vai te impedir? Agindo Deus, quando Deus te dá o dom, quando Deus te dá a palavra, quando Deus te dá o incentivo, quando Deus te dá a força, quem é que pode te impedir? Só você mesmo. Esses dias atrás, estávamos lembrando na nossa casa de um encontro que fomos a São Paulo, numa convenção do grupo aliançado da igreja que nós temos. E do nada, chegamos lá, irmãos, assistimos a várias pregações, vários milagres, mas também vimos tanta tristeza e maus exemplos. Por exemplo, foi dito aos pastores, e só tinha pastores lá e líderes, que quem quisesse almoçar, pedisse se era carne disso ou carne daquilo, escolhesse se era grande ou pequena. Irmãos, escolhemos, mas víamos no lixo marmitas completamente cheias ali. E olha só o que os pastores fizeram depois, que já era programado, para pegar o restante daquela alimentação que estava ali, para ir lá na ponte, e nós debaixo da ponte em São Paulo, e levar para quem não tinha. Irmãos, a fila era enorme para pegar os pratinhos. E gente que estava ali, que conhece a palavra, esqueceu da humildade, jogou as marmitas inteiras dentro do lixo. E lá fora as pessoas com fome. Eu posso usar esse exemplo para vocês? Que se Deus te deu a sabedoria, irmãos, Ele te deu a fonte de tudo. Se Ele te deu, irmãos, a salvação, Ele te deu, irmãos, um transporte para você levar mais pessoas junto. Se Deus te trouxe até aqui, você viveu até aqui, é porque o propósito que Ele tem na tua vida ainda não acabou. E se Deus fez isso, ninguém pode desfazer. Ah, mas eles me chamam lá, já me chamam de pastor, eles já me chamam disso, que eu sou entendido daquilo. Irmãos, levanta a mão, recebe a bênção e diz amém. Quando nós entendemos que Deus está se mostrando nos dias de hoje. A minha esposa pregou semana passada aqui, que para o pessoal do Japão, toda vez que dá uma catástrofe para eles, irmãos, é a oportunidade de começar tudo de novo. Aqui no Brasil, as pessoas já, quando acontece uma catástrofe, a pessoa já quase não tem nada. Do nada, quando alguém pergunta para ele: e você? Como é que foi você? Ah, perdi tudo. Perdeu tudo. E lá, para eles,
Crise significa recomeço. Eu quero nessa noite trazer a sua lembrança de que o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, Ele é presente neste lugar, Ele é presente na sua vida, e o que Ele fez, irmãos, ninguém vai poder desfazer. Então, agindo Deus, quem? Fala, ninguém pode impedir a bênção de Deus na minha vida. Eu quero lembrar você outra coisa. Quando nós esquecemos da palavra ou daquilo que Deus fez, nós damos chance para a nossa memória se agregar a um novo tipo de informação futura. E nós temos que ter cuidado, porque a nossa memória, quando ela é acionada por aquilo que nós chamamos consciente, que é isso do agora, ela pode ativar um chamado inconsciente, que é aquilo que você faz quando está dormindo, e nesse inconsciente levar você a apagar o bom que Deus fez. O ser humano, irmãos, ele é uma máquina perfeita que Deus fez, mas também, irmãos, ele pode ser um problema quando ele não tem a bênção de Deus. Quando eu comecei a ler o livro de Jó, eu entendi o que é ser uma pessoa desgraçada. Eu achava falar esta palavra desgraçado uma coisa muito forte. Irmãos, a palavra desgraçado significa aquele que não tem a graça. E eu consigo ver pessoas que vivem uma vida desgraçada. Por quê? Não tem a graça. E quando nós lemos, hoje a minha esposa lendo, no livro de Jó, um texto claro de Eliú, irmãos, tentando achar falha na vida de Jó, e dizendo: Jó, tu tá assim, ó, tu tá assim desse jeito, por que tu pecou? Irmãos, o crente antigamente não podia adoecer. Se o crente antigamente adoecesse, sabe o que acontecia? Não era crente, não tinha a bênção de Deus, estava em pecado. E a igreja inteira falava dele. Pastor, não, você não está falando a verdade. Tô. Irmão, se um pastor tinha que ser super-homem. Ele não podia sofrer de nada, não podia ter uma dor nas costas, não podia ter um joanete, não podia nada, nem piolho ele podia ter, porque se ele tivesse, não era de Deus. Imagina os irmãozinhos da igreja. Aí não podia cortar o cabelo, não podia fazer aquilo outro. Olha como o mundo deu a volta, irmão. Hoje é tudo pelo amor. Se você não tem um amor, não está. Irmãos, não é que as pessoas, cada vez que se passa, estão esquecendo do Deus que nós temos. E quando este povo vir, porque o socorro está chegando, quando o povo vê no céu, nas alturas, o nosso Deus sentado em cima daquele cavalo branco, e ele chamando o seu povo, irmãos, vai ter muita gente que vai dizer: mas eu orava, eu cantava, eu fazia isso lá na igreja. O que eu quero deixar claro nessa noite, que ainda existem pessoas, irmãos, que ainda não se descobriram, como aconteceu com Eliú na vida de Jó. Eliú chegou lá e disse: eu vim aqui constatar o teu pecado, você está fora, você está com a tua vida toda arrebentada, eu quero dizer, Jó, que você tem que se redimir. E ele chegou e colocou Jó numa situação de ímpio. E quantos de nós, que já passamos uma situação de ter que operar, ter que fazer, e chegar crente na sua casa e dizer: irmão, você está desse jeito aí porque você não tem orado, você está longe da presença de Deus, Deus está longe de você, você está um ímpio. E não é, irmãos. Isso, as pessoas não entendem os propósitos que Deus tem na sua vida. Se Deus te chamou para ser o que você é, seja, irmãos, de uma forma simples, mas seja. Mas eu nasci para fazer a obra de Deus. Tem gente que diz que fala assim: eu nasci para fazer a obra de Deus, mas fica correndo atrás de doença. Eu quero levantar nessa noite uma oração com vocês, dizendo que o Deus o qual nós amamos está chamando a atenção de vocês para uma coisa: lembre-se de mim
E ele diz: não temas, eu sou, e o que eu faço, ninguém desfaz. Você pode ficar de pé? Vamos orar comigo nesse momento. Eu quero que você entenda, meu amado irmão, que o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na sua casa, o que Deus fez na vida dos seus familiares, ninguém vai poder mudar isso. Nós vamos nos entristecer com pessoas? Vamos. Mas hoje Deus está dizendo, o mesmo Deus, eu sou o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, eu sou o mesmo Deus que cuidei da vida de Sansão, que cuidei da vida de todos os profetas, também vou cuidar da tua. Grande Deus, Pai querido, amado Deus, nós entendemos, Senhor, a tua graça, entendemos o teu poder, entendemos, ó Pai, que se o Senhor agir, ninguém pode impedir. Pai, nós estamos nesta noite aqui gratos, estamos, Senhor, felizes, porque sabemos que o Deus o qual nós servimos é um Deus firme, um Deus verdadeiro, um Deus que pode fazer as coisas. Então, Pai, nós temos pessoas que precisam do milagre, nós temos pessoas que precisam da tua resposta. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, vemos pessoas que precisam da tua palavra. Envia-nos a nós, envia-nos, Senhor, e que o socorro venha para aquele que está precisando. Se tem agora, Senhor, aquele sofrendo por depressão, se tem agora alguém sofrendo com dor, se tem agora, Senhor, alguém que está, Senhor, perdido na sua mente, perdido no seu caminho, que ele encontre a Ti agora, que ele encontre a Tua palavra agora. Mas venha, Senhor, com alívio agora. Venha com alívio agora, Espírito Santo de Deus, venha tomar conta, venha, Senhor, fazer parte da nossa vida. Senhor, entra em nosso ser, toma conta de nós, ó Pai, porque se o Senhor agir, ninguém impedirá. Então, Pai, que toda glória, todo louvor seja, Senhor, levantado a Ti, Senhor, e que o Teu nome, Senhor, seja sempre glorificado neste lugar, que seja glorificado nesta casa, que seja glorificado nesta vida, Senhor, que o Teu nome sempre, ó Pai, venha nos trazer a salvação, pois nós sabemos que o Senhor é que nos salva. Em nome de Jesus, agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. E agora, se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.